E ninguém aqui, nenhum cidadão de mente sã vai trabalhar para manter animal contaminado na sua propriedade. Nós estamos falando com pessoas lúcidas. Então, parte dessa premissa. Aonde é que o doutor Guilherme tergiversa? 100%. Aí ele sai totalmente da linha da interrogação. Ele vem com dados aqui que realmente ele não responde aquilo que está sendo perguntado por todos os criadores de cavalo que estão com suas propriedades interditadas. Ele diz o seguinte: olha, foi feito o trabalho epidemiológico. Agora ele vem um dado aqui que é interessante. Em 2014, 560 mil exames. Em 2015, 600 mil exames. Mas, na verdade, doutor Guilherme, os 600 mil exames foram dos mesmos cavalos, dos mesmos, que circularam no Brasil em todas as provas. Então, um único cavalo, ele fez, no único mês, 10 exames para se deslocar. Ele fez no ano 100 exames. Os animais que estão nas propriedades, esses animais, eles não sofreram essa análise, nem foi motivo desse estudo epidemiológico dos problemas da equinocultura no Brasil. Então, isso é um falso positivo. Esses dados desmoralizam, exceto um órgão federal como o Ministério da Agricultura. Isso passa a não ter importância alguma no cenário internacional, porque isso é um dado viciado, senhora presidente. Porque são os cavalos de competição, de exposição, são os cavalos de prova, são esses os cavalos que são submetidos todos os meses a exame. Então, aquilo ali não tem significado algum. Não é um estudo, não foi implantado pelo Ministério da Agricultura uma metodologia para poder identificar, fazendo sim uma análise, que seja uma análise não sobre todo o rebanho, toda a tropa de equinos no país, mas que identificasse áreas e que fizesse esse exame. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo que todos falam, eles passam por cima, não respondem. Ou seja, se o próprio cientista, o pesquisador alemão, diz: eu não posso confirmar que o WD ele é positivo nessas características por um motivo só. Eu não sei quais são as outras bactérias que dão a reação cruzada. Isso é elementar, isso é primário. Isso é primário. Qual é que foi a pesquisa feita pelo Ministério da Agricultura com dados consistentes, sem montagem e sem falsas informações como essa das análises feitas, que mostram que aí sim, as bactérias no Brasil, elas nenhuma dão positivo quando se faz o teste do HB. Só quando tem a bactéria do mormo. Maravilha? Tranquiliza todo mundo. Ninguém vai reagir a isso. Agora, o que não se pode é eu ficar dependendo de um cidadão que chegou, fez uma coleta, colheu sangue, esse soro sai aí, tá certo? Na carroceria de uma caminhonete, batendo, para chegar amanhã no laboratório, não sei de quantos dias, sem as condições mínimas de coleta, para depois me dizer que é negativo, é positivo, é negativo. Olha, tem que fazer vários exames? Então que faça. Agora, antes de fazer o exame e antes de Vossas Excelências, Vossas Senhorias, quererem implantar a autorização, aquele artigo daquela normativa exposto por Vossa Senhoria aqui sobre o artigo 63, esse é artigo de teórico. Teórico. Porque antes de o médico dar o diagnóstico, eu tenho a certeza absoluta daquilo que eu estou propondo, porque senão a sequela ao paciente é gravíssima. E aí eu vou ser penalizado, eu vou ser criminalizado, e o cidadão tem direito aí à justiça, sim. Me deixa perplexo quando vem um representante aqui dizer que recorrer à justiça é burrice. Burrice é a omissão do cidadão em querer se curvar a técnicos que se acham dono da verdade. Isso sim é que é o pior burrice que nós temos no Brasil. Pessoas que se acham dono da verdade.
recorrer à justiça é burrice, como se ele fosse o Deus. Aquele cidadão que diz, aqui é a verdade, acima da ciência, não precisa pesquisar. O Brasil já destinou uma instrução normativa e acabou. Agora, a instrução normativa não garante nem o laboratório, porque ele não tem as credenciais necessárias, ele não tem o antígeno, que seja um antígeno pesquisado para que as outras bactérias do Brasil também não dê positivo, e daí o falso positivo, e vem aqui na tese que, olha, estamos fazendo o melhor pelo Brasil, estamos fazendo controle sanitário. Não tem controle sanitário nenhum. É zero. É controle sanitário. Isto é que desmoraliza o Brasil. Agora, o senhor aqui coloca, tá certo? Que Goiás, então, está nessa situação, a propriedade dela está interditada há 2 anos, a propriedade dele está interditada há 6 anos e 8 meses. Vossa Senhoria também identificou positivo aquele cavalo de prova lá no Complexo Militar Deodoro. Não é? Interessante é que aí Deodoro, qual é, que força é essa que Deodoro, em 3 semanas, está autorizado para poder sediar os Jogos Olímpicos? Goiás não está. A propriedade dele tem 6 anos e 8 meses, não está. A dela, quebrando, tem 2 anos e meio, não está. Agora, Deodoro está. Mas me explica cientificamente, por favor, como é capaz da propriedade daqueles. Ele teve 280 cavalos sacrificados e está interditado até hoje. Lá em Deodoro, diagnosticado, necropsiado, a bactéria positiva, e agora vai sediar exatamente o quê? A Jogos da Olimpíada do Brasil, para poder disputar ali com a presença de cavalos do Brasil e do exterior. Pergunto a Vossa Senhoria, quer dizer que o proprietário rural no Brasil pode pegar o cavalo e não pode levar para o Jockey Club de Goiás? Agora, o cavalo pode pegar o cavalo e levar para o Complexo Militar de Deodoro? Então, vocês veem que isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Isso é uma grande mentira que está sendo montada. Ora, vamos fazer o exame epidemiológico, vamos identificar as bactérias que dão teste cruzado, vamos levar a coisa a séria, vamos fazer exatamente um universo de corte em todos os estados, e aí sim, vamos poder dizer que aquele animal está identificado com aquela bactéria. Presidente, olha, até porque eu nunca tive condições de ter um aras. Sempre me dediquei mais ao criatório de animais mais robustos para o interior, numa lida de propriedades rurais no interior de Goiás. Mas eu vejo hoje, eu que estive em Avaré, eu que estive em Barretos, eu que ando pelo interior do Brasil, que sou apaixonado pela raça crioula, eu que conheço e sou parte aí dos muladeiros, Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência é de um estado onde o emblema do estado de Vossa Excelência é o cavalo crioulo. É o símbolo do Rio Grande do Sul, é o cavalo crioulo. Ou seja, nenhum produtor, nenhum criador vai querer ter um animal doente na sua propriedade. Por que o exame da anemia infecciosa é um sucesso no Brasil? Porque ninguém contesta o exame. Aquele exame, ele ao identificar que aquele animal está contaminado, os produtores rurais se conscientizaram da necessidade de, naquela hora, eutanasiá-los. Não precisa nem do fiscal ir lá na propriedade, porque isso já tornou-se uma cultura no nosso meio. Identificado, anemia infecciosa, mesmo com a obrigatoriedade de ter o exame, o proprietário rural hoje, não vou dizer 100%, mas a tendência hoje, a cultura hoje, não se discute. Esse animal, ele é eutanasiado. Cumpre-se as regras sanitárias. Agora, o que nós não podemos admitir
é que a instrução normativa venha dizer que vai ter, sem garantir ao produtor rural brasileiro, ao criador brasileiro, que tenha um exame capaz de dar o diagnóstico positivo e poder certificar que aquilo é positivo e não é falso positivo. Porque o dia que os criadores aqui tiverem esse antígeno capaz de identificar especificamente a bactéria do mormo, pode ter certeza. E eu gostaria de dizer o seguinte: eu quero que o Ministério da Educação me responda. Primeiro, porque não tem o exame. Segundo, agricultura. E segundo, porque realmente Deodoro foi liberado e o Jockey Clube de Goiás não foi liberado.